Temos a alegria de ter conosco hoje o nosso companheiro de ideal e trabalho, Carlos Monteiro, que nos traz uma análise do alcoolismo na visão espírita. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, abrir a nossa mente e os nossos corações para os estudos dessa noite. É com muita alegria que retornamos essa tribuna para darmos continuidade no trabalho que fazemos na área de drogas, de violência, né? E hoje especificamente com o alcoolismo. O nosso trabalho de hoje é diretamente ligado à dependência, ao alcoólatra, aquele indivíduo que já está num processo doentio. Porque alcoolismo, ser alcoólatra, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Então nós temos que ter sempre em mente que, ao lidarmos com o alcoólatra, estamos lidando com um doente. Com um doente da alma, com um doente do corpo físico. Necessitando da nossa compreensão, da nossa ajuda, e não devemos ser preconceituosos. Devemos ajudar. Porque ele é irmão, como nós, Jesus e Filho de Deus. Por essa causa, devemos nós, por simples princípio, ajudar sempre o alcoólatra. Alcoolismo, o que é? É uma enfermidade crônica, progressiva e fatal, caracterizada pela incapacidade da pessoa de abster-se do álcool. Esse é o significado. Não consegue deixar de beber, há sempre a vontade que toma conta, está destinado aí ao alcoolismo, a se tornar alcoólatra, né? No livro Nas Pegadas do Mestre, o Espírito Vinícius coloca, Divaldo Pereira Franco, que o alcoolismo é o tóxico mais disseminado no mundo, é o maior desequilibrador do sistema nervoso, é o estrangulador do fígado, é o responsável pelos acidentes cardíacos, é o causador da dependência e a causa direta da loucura. Então, a gente, numa análise nesse primeiro slide, a gente toma ideia de o quanto é prejudicial e o quanto mal faz o álcool. Alcoolismo no Brasil. Fizemos uma pesquisa, né, através da revista Veja, que colocou para nós, em 2008, essa situação bem interessante, que eu trouxe para mostrar para todos. Né? Entre os homens brasileiros, 22 milhões abusam do álcool, e 12 milhões são alcoólatras, são doentes, são dependentes. Entre as mulheres, 8 milhões abusam do álcool e 5 milhões são alcoólatras. Mas o mais interessante dessa pesquisa da Veja é o crescimento das mulheres alcoólatras, das mulheres que estão tendo contato com a bebida, com o álcool, né? E é um aumento de 50% em relação aos últimos 10 anos. Enquanto os homens, o sexo masculino, o aumento foi de 30%. Ora, isso denota de que as mulheres estão entrando em contato mais cedo com o álcool e ao mesmo tempo se tornando alcoólatras com mais rapidez, em maior número, né? O álcool na adolescência, também a nível de pesquisas, é muito interessante nós analisarmos, primeiro, como é a nossa região, como é o nosso planeta, nas questões do álcool. E o álcool é a droga, olha a questão, é a droga legal mais consumida no planeta. Não existe outro tipo de droga, muito mais que o cigarro. Legal, que se pode adquirir, mais consumida, mais usada do que o álcool. Isso é muito interessante, porque na questão da droga ilegal, a maconha é a droga mais consumida no planeta, em números de pessoas, de usuários. Mas na droga legal, o álcool é a droga mais consumida do planeta. E por que o álcool é uma droga? Em que sentido nós poderíamos analisar de que o álcool é uma droga? Já que teríamos por ideia como droga maconha, cocaína, né? E o álcool, por que ele é uma droga? Porque toda substância que colocamos em contato com o nosso corpo físico e que altera o comportamento do equilíbrio do nosso corpo físico, do funcionamento do nosso cérebro, é considerado droga. E nessas questões de drogas entram também as anfetaminas, que são os remédios para emagrecer, que é considerado droga também. Modificou
a atuação dos neurônios no sistema nervoso central, declara-se droga. Claro que as drogas são usadas para fins terapêuticos, para fins de ajuda, para recuperar as pessoas que estão doentes, mas no sentido prescrito pelo médico, na dosagem certa. Quando ultrapassa isso, ela se transforma em droga. Mas o álcool na adolescência, a pesquisa feita dos adultos que haviam começado a beber antes dos 14 anos, 47% se tornaram dependentes. Entre os que iniciaram o consumo a partir dos 21 anos, o percentual de dependência foi de 9%. Essa pesquisa é muito interessante, porque nos coloca que quanto mais cedo eu começo o meu contato com o álcool a beber, maior a minha possibilidade de me tornar alcoólatra. Quanto mais tarde eu começo a beber, diminui a minha possibilidade de me tornar alcoólatra. Mas não necessariamente eu começando mais tarde eu não vou ser alcoólatra, não é isso? E essas questões estão intimamente relacionadas ao metabolismo de cada pessoa. Então, nós temos que ter a preocupação de não deixar os nossos filhos começar a beber muito cedo, de não me dar o exemplo da bebida. Essa é uma questão muito interessante. Mas continua a pesquisa. Primeiro uso, no Brasil, em média, ela ocorre aos 12 anos, caracterizando uma juventude e adultos alcoólatras, devido a esse início tão cedo no uso do álcool, né? E é o que a gente mais vê. Consumo de anual de álcool no Brasil. Como é que é a questão do consumo? Nas idades entre 14 e 17 anos, 6% consome álcool produzido no Brasil. De 18 a 29 anos, 40% consome o álcool produzido no Brasil. E nas idades de 30 a 39 e 40 a 49, bebem cada uma 20% do total de álcool consumido no Brasil. Olha que interessante, né? Nós estamos vendo que 18 a 29 anos, o jovem entrando na fase adulta, está maior índice de consumo de álcool. Isso aí nos leva a crer, nessa faixa etária, a possibilidade também é grande de se tornar alcoólatra, né? E o que fala o Espiritismo? Os jovens buscavam álcool. Por que motivo os jovens hoje em dia, na nossa sociedade, no nosso meio, procuram cada vez mais o álcool? Por que isso acontece, né? Então, Joana de Antes vai nos dar a resposta, né? Ela diz que o desenvolvimento social do jovem é de relevante significado para toda a sua vida, porquanto aqueles que não conseguem o empreendimento derrapam no uso do álcool, das drogas, da delinquência, como fuga da sua realidade conflitiva. Desenvolvimento social. Como é o seu crescimento dentro da sociedade? Qual é o seu papel na sociedade? Será que ele se encontrou na sociedade? Será que a sociedade enxerga ele? Quando isso não acontece, há um desvio, há uma busca, há uma procura para as drogas, para o alcoolismo. E ela continua. O alcoolismo desenfreado, sob disfarce de bebidas sociais, ou beber socialmente, levando os indivíduos a estados degenerativos, a perturbações de várias ordens, torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos, sem estrutura de comportamento saudável. Ora, ela está nos colocando aqui uma palavra-chave, chamada exemplo. Né? Quando a família vem desestruturada, onde a ligação com algo é muito frequente, eu projeto no meu filho, que está em idade de crescimento, através da educação, a vivência do álcool também, do achar correto. Mas é muito interessante que Joana coloca nesse livro, especificamente na área do álcool, a questões de sociedade, né? Questões social. O porquê do uso do livro Após a Tempestade? Porque é aceito e acobertado como hábito social. Ora, vamos nós participar de uma festa de um casamento, onde todos estão bebendo. Se eu estou numa mesa tomando água, sou chacoteado por todos, eu sou ridicularizado por todos, porque eu estou tomando água. Tornou-se hábito social, em festas, em atividades, em confraternizações, o uso da bebida. Através desse hábito social, o indivíduo todo se coloca dentro dele. Aquele que foge, aquele que não bebe, está errado, sob a ótica do hábito, do que a sociedade pregou. E é muito interessante que muitos indivíduos até têm a ideia de não beber, mas não se consegue.
para estar dentro do meio, para estar presente no hábito social, ele sempre se vê obrigado a beber. E nisso, se ele já vem com a propensão para se tornar um alcoólatra, é um prato cheio. É muito interessante essa colocação de Joana, né? Reflete o desequilíbrio nosso diante das leis da vida. Chico Xavier coloca isso na relação do alcoolismo. Nós desrespeitamos as leis da vida, as leis de Deus. Sabemos, e está aí a mídia, tudo divulgando os malefícios do álcool, do cigarro, das drogas, mas mesmo assim fazemos uso em desrespeito à lei da vida. É muito interessante essa colocação também. Jonathan também fala que reflete o declínio dos valores morais e espirituais da sociedade. O que vivemos hoje, como vive a sociedade hoje? Vive no direcionamento do álcool, do todo. Qualquer motivo é motivo para se beber. A viciação alcoólica, como se dá? O processo paulatinamente, passo a passo, nós vamos entender agora um pouquinho. De que maneira ocorre o início? Pelo aperitivo que não se fez. É aquele pai que pega o bico, molha na caipirinha e dá para o filho com 6 meses de idade, com 1 ano de idade. Está projetando, está estimulando naquele espírito que vem ali, se há nele, num passado, problema nada do álcool, ele está estimulando, já desde pequeno, a vontade, o caminho do álcool. Esse é o primeiro passo. Aquele aperitivo que eu digo que bebo socialmente, né? E ela diz, através do hábito social, a sociedade me coloca que eu tenho que beber numa festa, que eu tenho que beber em tal lugar, que é normal todos beberem, que aquele que bebe não participa do meu grupo. Não, eu não bebo, então no meu grupo você não pode entrar, porque todos os finais de semana nós vamos beber. Esse é o segundo passo. No terceiro passo, impõe-se como uma necessidade, trilhando os 3 passos, né? Pelo aperitivo, pelo hábito social. A partir de agora já estou com uma necessidade. Me reúno com meus amigos sempre. Há alguns anos, todos os finais de semana para beber. Já há uma necessidade. Eu já fico procurando na sexta-feira, que o sábado venha rápido, ou na própria sexta mesmo, já começo a beber. Está mentalizado no meu psiquismo essa vontade de beber. E por último, converse em dominação absoluta pela dependência. Colocações de Joana de Ângeles, brilhante, traçando para nós os perigos do alcoolismo, desde o seu início até a fase final. Quando ele se torna necessidade, ele já me projeta em grande índice, em grande percentual, a dependência. Mesmo que eu imagine que aquela necessidade eu possa interromper. E na verdade, a juventude, alguns usuários de álcool de final de semana, por exemplo, acham que podem parar. Mas mal sabem eles que já estão dependentes. A necessidade já está instalada. Porque ele já provoca aquele ato todo final de semana. Então já está a necessidade. E ele não percebe que o seu corpo já está na dependência daquela bebida. Efeitos no sistema nervoso central. Como todas as drogas, sem exceção, agem no sistema nervoso central. Então, um conjunto de órgãos que trata do funcionamento, do bem-estar a nível mental e físico nosso. Ora, se utilizamos uma substância que altera este funcionamento, estamos alterando o comportamento, o equilíbrio do meu corpo físico, a âmbito mental também. Então, as áreas do cérebro que o álcool afeta. Olha que interessante, não escapou nada, né? A fala, a emoção, os movimentos, o tato, a visão, a audição. Todo o nosso cérebro é envolvido pelos aspectos. E na questão do dependente, do alcoólatra, alguns têm as suas áreas mais afetadas, como os movimentos, nas questões do equilíbrio, nas questões da visão. E o álcool insere no indivíduo, ele vai afetando todos. Numa sequência, ele vai afetando todas as áreas. Então, o indivíduo acerta 3 copos de uísque, ele está afetando a visão e o movimento. Ao 7º, 8º copo de uísque, passa a afetar a fala. E assim vai. Então, imaginemos nós o estrago. O quanto é prejudicial o álcool no nosso cérebro.
e as consequências no perispírito, que é o modelo organizador biológico. O corpo sutil, que funciona como elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então ele é nada mais do que um filme virgem, como diz Divaldo Franco. Que tudo aquilo que façamos, de bom ou de mal, imprime nesse filme o que fizemos de bem ou de mal. Então, quando eu sou um viciado, um dependente químico, um alcoólatra, eu estou manchando, estou tirando fotos nesse perispírito, nesse filme, e manchando as áreas do meu corpo físico, provocando para reencarnações futuras problemáticas diretamente ligadas àquelas áreas. Né? Então nós vamos entender um pouquinho quais são as consequências do álcool no perispírito. Então aqui nós temos uma ideia do que, como falamos, da ligação do perispírito com o corpo físico e com o espírito. No livro Nas Fronteiras da Loucura, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele nos coloca quais são esses malefícios que prejudicam o perispírito. Né? Ele diz que o álcool libera toxinas que impregnam o perispírito. Ora, libera toxinas. Toxinas são coisas ruins, são substâncias ruins, que ficam marcadas, impregnadas no meu perispírito. Segundo, introduz impurezas amortecendo as vibrações. Ora, vai colocar impurezas no meu perispírito que vão dificultar as vibrações que têm por objetivo equilibrar o meu corpo físico. Então essas vibrações que deveriam me manter sadio, equilibrado, vão estar prejudicadas através das impurezas que nela se projetam. Entorpecimento psíquico abala a área psíquica do perispírito, provocando disfunções de funcionamento do perispírito na região mental, vamos falar assim, né? Insensibilidade ao tratamento espiritual. Então todo alcoólatra que teve seu perispírito machucado, manchado pelo excesso de bebida, terá também ele dificuldade de ser tratado a âmbito espiritual, porque fica prejudicado a ação dos espíritos benfeitores na área do perispírito daquele alcoólatra, porque está tão encharcado, tão contaminado, tão impregnado das substâncias ruins, benéficas do álcool, que não consegue os espíritos trabalhar da melhor maneira e corrigir a problemática. Então isso é muito interessante quando nós analisamos as dificuldades de tratar um alcoólatra, das dificuldades que temos e que tem o mundo espiritual em reequilibrar o perispírito de um alcoólatra, porque ele já está todo desestruturado. Aí, e para nós recuperarmos a questão do corpo físico de um dependente, nós temos que recuperar o perispírito dele. E continua Manuel Filomeno: a dependência prossegue depois da morte, as lesões do corpo físico refletem-se no corpo espiritual. Então, o indivíduo que desencarnou por uma cirrose hepática proveniente do uso abusivo do álcool durante muitos anos, efetivamente ele vai levar para o mundo espiritual a mesma relação no seu perispírito, na parte do fígado, manchado, prejudicado. Isso é muito interessante, e vou projetar no meu próximo corpo físico doenças na área do fígado. Então, nós estamos tendo aqui uma questão de que todo indivíduo que bebeu 30 anos, 40 anos vai ter problemática na área do fígado? Não necessariamente. Tudo vai depender do metabolismo, da estrutura, como aquele indivíduo absorve a questão do álcool no seu corpo físico. Mas algumas problemáticas terá em alguma área do seu corpo. O perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas, foi o que falamos, né? Retorna eles em corpos doentes, para poder limpar, para poder corrigir, para poder tirar as impregnações maléficas que o álcool colocou no seu perispírito. E por último, o perispírito plasma no novo corpo físico a predisposição orgânica. Isso é muito interessante nessa colocação de Manuel Filomeno de Miranda, porque ele nos diz o seguinte, e nós podemos analisar de uma simples questão: como eu vou saber que eu, que fui alcoólatra na vida anterior, bebi 30 anos, desencarnei por uma cirrose hepática, retorno num novo corpo físico, com problemática na área do fígado, e
com as tendências para o uso do vício, do álcool. Por quê? Já não passou uma reencarnação anterior toda sendo alcoólatra? Retorna agora ainda com as vontades do contato com o álcool? Sim. E é muito simples para nós analisarmos essa questão num simples exemplo. Ora, nós, para sabermos se passamos numa prova de matemática, fazemos a prova, se atingimos a média, estamos aprovados, não precisamos fazer novamente. Agora, se eu fiz uma prova de matemática e não passei, eu preciso retornar àquela prova para efetivamente eu passar. A mesma coisa acontece na questão do álcool, das drogas, em tudo. Eu preciso passar pela prova novamente do álcool, numa próxima vida, para saber se dessa vez eu vou dizer não. Para saber se dessa vez eu não vou seguir o caminho do vício. Então, necessariamente, os indivíduos vêm com essas tendências para ver se realmente eles conseguem dizer não. Influência espiritual. Aí entra a nossa parte interessante que a doutrina dos Espíritos nos coloca de forma brilhante, nos esclarecendo que não existe um só alcoólatra que esteja sozinho. Costumamos ouvir de alguns alcoólatras: eu só bebo na minha casa, sozinho. Não bebo na frente do meu filho, da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja. Bebo sozinho. Agora, é um engano dele imaginar que está sozinho. Está sempre ele ligado aos espíritos da área do álcool, aos espíritos que necessitam do uso do álcool. E isso cabe para tudo. Isso cabe para as drogas também. E é muito fácil para nós chegar numa conclusão lógica, de um raciocínio efetivo, como nos coloca Allan Kardec, de usar a lógica e a razão para tudo. Quando nós imaginamos e ouvimos na mídia os desencarnes das pessoas que bebem, quantas pessoas bebem no mundo, como nós falamos aqui, e sabemos que ao desencarnar permanecemos com as mesmas vontades que estamos no corpo físico. Costumo dizer eu, que gosto de um doce, né? Quando desencarnar vou para uma confeitaria, ficar olhando os quintinhos, as queijadinhas, os bolos, né? O meu vício, entre aspas, né? Mas na verdade nós não perdemos os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades que temos hoje no corpo físico. Aquele que passou 30 anos bebendo, quando morre, não perde o gosto pela bebida, permanece ainda com vontade e muito mais ativa, porque ele não tem um corpo físico que possa bloquear essa vontade, um pouco que seja. A ele agora está liberto desse corpo físico, só que não tem álcool no mundo espiritual. E o que ele faz? Vai procurar os seus parceiros de bebida nos bares da vida. Então, quando olhamos num bar um indivíduo bebendo sozinho, não está ele sozinho. Tem seus companheiros ao lado, se usufruindo das emanações que saem do corpo da bebida, usufruindo das emanações que saem da boca da pessoa. E olha só, quando a gente chega perto de um alcoólatra, uma pessoa que acabou de beber, e a gente percebe aquele gosto de cerveja, de uísque, o que é que seja, saindo da boca, aquilo são emanações, aquilo são matéria. Nós não temos olhos de ver, mas aquilo é uma matéria que contém a substância do álcool. E os espíritos, de forma invisível, percebem e captam essas emanações. E delas fazem uso. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, no livro Diálogos dos Vivos, Chico Xavier nos coloca que a obsessão mundial pelo álcool no plano humano corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Por si só, ele conclui tudo isso que nós falamos, né? Para cada pessoa que está bebendo, usando drogas, existe espírito à sua volta fazendo a mesma coisa, né? Se usufruindo. Ricardo de Bernard afirma que o dependente do álcool é, em muitos casos, acompanhado por dois tipos de espíritos. Endoparasitas e ectoparasitas. Pode parecer difícil a palavra, mas é bem interessante. André Luiz vai nos explicar o que é endoparasitas e ectoparasitas. No livro Evolução dos Mundos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca que ectoparasitas são aqueles espíritos que costumam frequentar bares ou locais de bebedeira, se alimentando dos vapores etílicos que absorvem para o seu corpo espiritual. Foi o que falamos agora há pouco, né? Se usufrui das emanações provenientes de um copo, da boca, do
alcoólatra. E os endos parasitas são de mais grave consequência, pois se ligam ao corpo espiritual do beberrão, prendendo-se ao chakra esplênico do mesmo, onde vampiriza o fluido vital. E dentro desse fluido vital, dentro dessa energia, vem as emanações do álcool. Então, aqueles casos, esses espíritos que têm um pouquinho mais de conhecimento, conhecem essa técnica, se acoplam ao chakra esplênico, como mostra a figura aí, e usufruem de tudo, das substâncias do álcool. E o indivíduo, quando bebe, que coloca o álcool, percorre o caminho até o estômago, mas mesmo as ligações do perispírito. Porque o nosso perispírito é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula, através, como André Luiz nos coloca no livro Evolução 2 também, do sangue e das células neuroniais. Então é muito interessante, né? Dependência do álcool e suas características. Quais são as características de um dependente, né? Na questão 848, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Se eu bebi, como vemos na televisão todos os dias, saí de carro, atropelei e matei 2 crianças na parada de ônibus, eu poderia pensar: a culpa não é minha, é do álcool. Eu tenho um pouquinho de culpa, mas o álcool é que me deu mais culpa, porque ele tirou meus movimentos, embaçou a minha visão, e eu fiz isso. Então, eu não tenho tanta culpa. Deus não vai me culpar tanto por ter bebido e matado 2 pessoas. A gente, na sua grande maioria, as pessoas sem conhecimento fazem essa análise, né? Mas vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec com relação a beber, dirigir e matar. Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete 2. Então é agravado nas questões da análise do que vai ser direcionado para aquele indivíduo que ao beber matou 2 pessoas, é dobrado, porque ele associou a bebida ao álcool, ao movimento de dirigir, ao ato de dirigir, e causou atos perigosos, benéficos aos outros, né? Maléficos aos outros. Então, na resposta dos espíritos é muito taxativa. O indivíduo que usa drogas, que sai do seu plano normal, do seu equilíbrio normal, e comete atos errados contra o seu irmão, ele está cometendo uma dupla falta. Então, característica dos problemas sociais: desajuste no lar, separação conjugal, desemprego e acidente. Que o álcool tem como característica essas, né? Distúrbios psíquicos: empobrecimento da autoimagem, perda de memória, delírio alcoólico, desestruturação da personalidade, alienação e demência. E as doenças físicas, que são essas que estamos colocando nesse slide aí. Então, no todo, o álcool, na questão da dependência, como estamos narrando aqui nesse slide, provoca efeitos em todo sentido, a nível mental, a nível físico, né? E como vimos, a nível de perispírito. Então é muito abrangente, ele não está localizado num fator só. O álcool não prejudica só o corpo físico, ele vai além disso, né? O alcoolismo e a obsessão. Qual é a relação do alcoólatra com o obsessor? O obsessor é aquele que quer me prejudicar, que nós já viemos em inúmeras vidas lutando, vamos supor assim, né? Degladiando, eu fazendo mal a ele, ele fazendo mal a mim, e as intenções de nós dois, um fazendo mal ao outro. Essa é uma questão obsessiva que procuramos ter, sempre é os dois lados, né? A obsessão se projeta nos 2 lados. E a questão do álcool aí, o que o álcool funciona na questão da obsessão? Que até agora nós falamos nas questões daqueles que querem apenas se utilizar do álcool através de mim, alcoólatra. Então, nós temos no livro Nos Bastidores da Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, as explicações que ele nos coloca, que o dependente de álcool e de outras drogas se transforma em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, através do uso alimenta a si e as entidades que obsediam. Então, além disso, de volta,
Manuel Filomeno Miranda nos coloca nesse slide, nós temos a problemática que é a obsessão que o álcool provoca, que é liberar, nós vamos ver um pouquinho mais para frente nos livros de André Luiz, nos liberar o nosso perispírito, provocando, facilitando o reencontro do nosso obsessor por nós, nos encontrando, porque o nosso perispírito fica desequilibrado, está prejudicado. Ora, se ele está prejudicado, não está estável, automaticamente ele está aberto para o mundo espiritual. Alcoolismo e a desencarnação, né? No livro Após a Tempestade, Joana de Anjos coloca que a desencarnação se dá através do suicídio indireto, graças à sobrecarga destrutiva que o usuário do álcool depõe sobre o corpo físico. Não há nem dúvida, tudo aquilo que eu faço de mal pelo meu corpo físico, que eu estou machucando, estou ferindo, é uma forma de suicídio. Agora nós vamos entrar um pouquinho em 3 histórias que André Luiz nos coloca, nos relata nos livros de Chico Xavier, nas questões do álcool. E é muito interessante nós prestarmos atenção nessas histórias, porque elas nos levam a entender algumas atitudes, atos que a gente vê nos alcoólatras, daqueles que possam ser familiares ou não nossos, ou daqueles que nós soubemos, né? Então, no primeiro livro, No Mundo Maior, no capítulo 14, Medida Salvadora, André Luiz está com o Caldeirão, seu instrutor, e vai falar do caso Cláudio, Antídio, desculpa. Antídio, 45 anos, alcoólatra há muitos anos, tem no mundo espiritual um espírito que está velando por ele, que quer ajudar, que há algum tempo atrás teria conseguido liberar ele da bebida por 15 dias. Só que ele teve uma recaída, e ele vem a interceder junto ao Caldeirão para que faça alguma coisa, porque da última vez eles conseguiram retirar Antídio da bebida, ele foi para o AA e deu uma melhora, só que agora ele deu uma escorregada, e ele vai pedir então esse espírito apoio, e faça alguma coisa para ajudar Antídio. E aí Caldeirão conversa com André Luiz e pergunta: vamos ver a situação do nosso irmão Antídio? Vamos ver. E eles perguntam para esse espírito: onde está Antídio? Antídio, eu deixei ele, tentei tirar ele, está numa boate, num bar, com bebidas, consegui, está em estado já deplorável da bebida, e não consegui retirar ele de lá. Está num quarto, numa sala, numa peça deste bar. Então, o Caldeirão André Luiz se dirige até lá, e ao chegar lá, eles veem Antídio bebendo, né? Ligado a ele 4 espíritos, 4 entidades ligadas a Antídio, e usufruindo da bebida junto com ele. Mas a partir de agora nós vamos narrar, vamos estudar o que André Luiz colocou no livro, e os próximos slides são cópias fiéis do que está escrito no livro, e nós vamos entender um pouco do que aconteceu. Então, a multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia no bar, né, na boate, os dançarinos não bailavam só, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Então, para cada pessoa que dançava, existiam espíritos que também dançavam. Para cada pessoa que fumava, existia um espírito que usufruiu das emanações daquela fumaça quente que saía do pulmão da pessoa, e eles a tragavam invisivelmente. Para cada pessoa que bebia, havia também a ligação de usufruir das emanações da bebida. E André Luiz continua: Antídio, acompanhado de 4 entidades embrutecidas, submetiam-no ao seu desejo, empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiu o singular prazer. Então, os 4 espíritos trocavam, se revezavam para fazer uso, para alterar, para usufruir das emanações que estavam dentro do estômago, do corpo físico. E André Luiz ainda coloca nesse livro de que na parte líquida, sólida, líquida no estômago, saíam as emanações e alguns espíritos utilizavam, e outras dos vapores que estavam presentes no seu cérebro.
Muito interessante. Ele continua: apossavam-se particularmente da estrada gástrica, que é aqui do esôfago até o estômago, inalando a bebida a volatilidade da cardia ao piloro. Da cardia é o início do estômago até a parte final, onde vai para o duodeno. Nesse trajeto, os espíritos se ligavam e usufruíam das emanações do algo que estava ali dentro. Muito interessante, né? Como ele nos coloca. Sendo desligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiu. Ora, como já colocamos agora há pouco, né? Libertou-se ele um pouco o seu perispírito do corpo físico, promovendo uma ligação mais efetiva com os espíritos. Não que o seu perispírito saiu do corpo, não saiu nem um pouco, mas a sua ligação molécula a molécula do seu corpo físico foi um pouco afrouxada, facilitando o intercâmbio, a ligação com os espíritos que estavam à sua volta. E André Luiz vai explicar um pouquinho mais para frente isso aí. Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro, que haviam atravessado como tipos somaníacos aqueles que morreram devido à bebida, por excesso. Sedentos aflitos traziam consigo imagens espectrais de vibra e morcego dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Ora, essas 4 entidades, quando estavam bebendo junto ao antídoto, estavam em lugares no mundo espiritual que tinham vibras, morcegos, né? E essas imagens eles traziam para quando vinham à Terra, para se ligar ao antídoto. Então, num simples processo de enxertia fluídica, que nós vamos ver mais para frente, eles passavam essas imagens para Antídoto, que fazia o seguinte: entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar: salve-me, salve-me, por amor de Deus, e indicando as paredes próximas, tratava sob a impressão de indefinível pavor: ó, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará do socorro e socorro. Ora, Antídoto está falando o que vem na sua tela mental proveniente da mente dos 4 espíritos. Na verdade, o que Antídoto está falando não é o que ele está vendo na sua realidade. Ele está trazendo e projetando e falando aquilo que a mente dos 4 espíritos estão passando para ele. Isso é muito interessante quando a gente ouve um alcoólatra que está embriagado dizer que está sendo perseguido, dizer que querem matar ele, dizer que os animais estão indo contra ele. Muito ouvimos falar disso, né? Então, não necessariamente essas imagens, esse projeto é do alcoólatra propriamente dito. Na segunda história do livro Sexo e Destino, no capítulo 6, nós temos a história de Cláudio. Nessa, Félix é um instrutor e também Cláudio é uma pessoa de 45 anos, alcoólatra, que está sentado no seu apartamento, lendo jornal. E junto ao seu lado tem uma mesa com uma garrafa de uísque. Mas, neste momento, ele não está bebendo. Ele está lendo as notícias de política que está no jornal. André Luiz e o instrutor Félix estão indo até essa residência para fazer uma análise do que está acontecendo nela, por assuntos que está escrito no livro que teriam que passar nessa residência, né? E ele chega lá, na entrada da residência, ele vê 2 espíritos num corredor. Os espíritos falando de vampirismo e outras coisas, né? André Luiz entra, faz a análise do ambiente, como ele sempre faz, em todos os seus livros ele comenta isso, né? Como é que está a estrutura, e ele olha para Cláudio, analisa Cláudio, daqui a pouco as entidades entram. Não percebe a presença de André Luiz e Félix por causa dos níveis vibratórios. E um desses espíritos bate no ombro de Cláudio e diz: beber, meu caro. E o Cláudio, que está lendo uma notícia de política, não faz nada. E ele repete, na terceira vez, Cláudio larga o jornal e vai pegar o uísque e toma um gole de uísque, tá? Então foi uma apelação do espírito. Mas nós vamos ver como André Luiz coloca isso. Nós falamos no livro, de que maneira ele coloca, que é muito interessante. Ele primeiro diz que Cláudio é um hospedeiro involuntário. Ele não sabe, mas ele está hospedando espíritos com ele para fazer o uso do álcool, né? Quando ele diz mente sintonizada, ó, apelante,
apelado. Beber, meu cara, quero beber. Achando que a vontade era sua. Como ele já é um alcoólatra, e as suas vibrações estão voltadas para o lado do álcool, é muito fácil o espírito que tem essas mesmas vontades, essas mesmas tendências, projetar isso na mente dele. Rapidamente a sintonia, a vibração vão se encontrar. Dá-se um processo de enxertia fluídica, como falamos. União fluídica, fusão dos tecidos fluídicos de Cláudio e a entidade invisível. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado, a guisa do sapato que se ajusta ao pé. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva, encaixe perfeito. Ora, nessa colocação, poderíamos entender em primeiro plano de que o espírito entrou dentro do Cláudio. Não, não é esse processo que estamos falando. Na questão da enxertia fluídica, a ligação se dá aos níveis fluídicos vibratórios da ligação perispírito. Então o ajuste é a níveis vibratórios, o ajuste é a nível fluídico. Passando o espírito, estando ao lado do alcoólatra, nessa ligação, e ele diz mais para frente, o que ocorre? A talagada que Cláudio toma, se espremia por dualidade singular. O que ele quis dizer com dualidade singular? Ao momento que o Cláudio, no corpo físico, bebe, transporta o álcool para o seu estômago, ao mesmo tempo o espírito ligado a ele nas questões fluídicas do perispírito está usufruindo daquelas emanações. É muito interessante essa colocação, porque ele prossegue mais ainda. Apelo e respostas, cordas afinadas no mesmo tom, num deles o pedido, no outro a concessão. A ligação é muito forte, né? E aí ele nos traz, coloca também no livro, que é uma troca. Sai aquele outro espírito, entra o próximo, dos dois, né? Fazendo a troca para usufruir do álcool. Mas é muito interessante, eu coloquei esse parágrafo aí que está mais para frente na história, né? Que André Luiz nos fala, que a esposa no quarto ao lado mantinha o hábito da oração. Imunizava-se espiritualmente por si, repelia sem esforço quaisquer formas, pensamentos de sentido aviltante que lhe fosse arremessado. Então, independente de dentro daquela casa, na sala, estar duas entidades inferiores se utilizando de um alcoólatra para beber, o ambiente estava escuro, o ambiente estava ruim, mesmo assim no quarto ao lado, alguém orando bloqueava todas aquelas sensações ruins, todas aquelas energias ruins que não ultrapassavam, que não penetravam no quarto da sua esposa. Ora que interessante, isso serve como lição para nós. No sentido que nós entendemos de que um alcoólatra, de que um dependente químico jamais está só, eu posso me proteger dentro do meu lar se eu tenho um dependente químico, se eu tenho um alcoólatra. A oração é o remédio que vai me proteger. A oração é o remédio que vai criar uma redoma onde eu esteja, para que esses espíritos não cheguem. E por último, no livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, Forças Viciadas, tem a análise do ambiente, apenas do ambiente, né? Do instrutor Aulus e Hilário fazem junto com o André Luiz, né? Então eles vão num restaurante barato, eles estão indo para um centro espírita, no caminho eles vêem Alcazar, sai uma pessoa presa, embriagada, dois policiais estão levando, e eles dizem que tem uma entidade ligada a essa pessoa, e André Luiz questiona Aulus: poderíamos entrar nesse ambiente para fazer uma análise de como é esse ambiente que esse indivíduo acabou de sair? E Aulus diz lá: tudo bem, vamos dar uma passadinha e vamos ver, né? Porque André Luiz ele tinha essa questão de análise. E essa análise interessante que nós vamos colocar agora é uma análise que a gente pode fazer dos nossos bares, das nossas boates, dos nossos lugares de baixos benefícios, né? De baixas situações, para nós ver como elas se encontram. Ora, se a gente tem uma ideia, como nós vamos ter agora, do que está nesse local, o que nos cabe? Se a gente estava, é não ir, né? Então ele diz que aquela pessoa que está saindo com os dois policiais está abraçado com uma entidade sombra, como um povo que o absorvia. Então o alcoólatra ligado, o espírito ligado ao alcoólatra, como se fosse um povo, grudado. A bebedeira atingiu os dois, exibindo as mesmas perturbações, tanto o espírito ligado a ele, como a própria pessoa, né? Emanações do ambiente que produziam um indefinível mal-estar em Aulus e André Luiz. Ora, eles entraram no lugar, ao botar o pé no recinto, se sentiram mal. Por que eles se sentiram mal? Ora, André Luiz, Aulus, se sentiram mal porque eles entraram num outro âmbito de vibração, de energias negativas, de energias contaminadas
pelas formas, pensamentos dos seus presentes, escurecendo, tornando a ideia, a situação densa, escura. E eles, espíritos, sentiram no primeiro espírito. Sentiram isso? Mas através da oração, conseguem eles também se reequilibrar. E ele diz: junta fumantes e bebedouros, criatura desencarnada de triste feição. Entre todos que dançavam, como colocamos na primeira parte, também existia espíritos ligados a ele. Né? Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas do ar, ainda aquecidas pelos calores dos pulmões, que as expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras entretimentos, como já falamos anteriormente no primeiro livro, né? Ele coloca, então é muita. E aí André indaga sobre os costumes dessas pessoas que estão ali ao desencarnar, né? E Hilário responde de forma brilhante. O que a vida começou, a morte continua. Está achando aquilo que começamos falando no início, de que as nossas vontades permanecem no mundo espiritual. Então, todos aqueles indivíduos que passam uma vida inteira frequentando bares, bebedeiras, boates, danças de baixos níveis, ao desencarnar, permanecem com essa mesma vontade e se dirigindo para esses lugares. Hilário afirma que quando o dependente utiliza da alavanca da vontade, conseguem eles, espíritos do bem, promoverem verdadeiros milagres. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais no final. Não sei se falei para vocês, mas nós vamos até uma meia-noite e meia. Está liberado pela direção da casa. Então pode se preparar. Conclui Hilário: onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. É aquilo que eu falei, né? Para nós irmos num lugar desse, é complicado. Vamos estar propensos à ação desses espíritos que estão presentes, queira ou não. Tratamentos. E a doutrina espírita, ela é muito interessante, porque não existe nada para a doutrina espírita que não possamos ajudar. Não possamos resgatar, não possamos consolar, não possamos ajudar. Por pior que nós imaginemos, e conhecemos um alcoólatra, 30 anos na bebida, não consegue largar, a doutrina espírita nos coloca meios para que nós ajudemos essa pessoa. Para que nós, pelo menos, dermos a ela um bom estado, demos um pouquinho melhor de sobrevida para essa pessoa. E a doutrina espírita, então, possui estratégias, ajudas capazes de alavancar a melhora dessas pessoas. Mas, nas questões de tratamentos, nós temos os médicos, psicólogos, grupos de autoajuda, que é muito importante, e a parte espiritual. Colocamos esses 4 itens para apenas termos a ideia de que um tratamento, para obtermos êxito, tem que ter os 4. Não podemos, de forma alguma, promover a ajuda ao indivíduo alcoólatra a âmbito espiritual apenas. Não, o seu corpo físico está doente também. Então, tem que ter tratamentos médicos. A sua mente também está prejudicada. Deveremos ter tratamentos com psicólogos, psiquiatras. Grupo de autoajuda tem papel fundamental na questão dos alcoólatras, dos dependentes químicos também. Então, esse grupo de 4, como nós colocamos aqui, é o que vai me propiciar uma efetiva ajuda ao alcoólatra. Se eu tomo conhecimento dos tratamentos a nível desses 4, como colocamos aqui, eu tenho que, de uma maneira ou de outra, provocar e ajudar o alcoólatra nesses níveis, não procurando um e deixando o outro. Médico, recomendável, Joana nos fala, né? É recomendável a orientação psiquiátrica, com conveniente internamento do enfermo, a fim de auxiliar na liberação das drogas, acompanhada de cuidadoso tratamento especializado. Psicólogos, reabilitar o dependente para a volta à sociedade através de diversas terapias psicossociais. Grupo de autoajuda, núcleo assistencial Humberto de Campos, aqui em Balneário Camboriú. Alcoólatras Anônimos, fundamental. Por que é fundamental os grupos de autoajuda? Porque lá, quando o alcoólatra se propõe a ir ao OA, e que ele vai numa reunião, ele vai encontrar o quê? Pessoas que vão falar sua mesma língua. Pessoas que vão passar pelas mesmas problemas, que passaram pelas suas mesmas problemáticas.
Então estará ele dentro da mesma linguagem, se sentirá ele aberto para falar. Espiritual. Nas Fronteiras da Loucura, livro de Valdo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca algumas orientações a nível espiritual. Paz. Fundamental. Como todos, né? Mas auxilia na reconquista da saúde, reequilíbrio das emoções, na eliminação das drogas e na restauração do perispírito. Ora, que nós comentamos isso no início, né? Restauração do perispírito. Água frutificada contribui para a reconquista da saúde integral. Tem um pai que é alcoólatra. Chega em casa todos os dias 3 da manhã bêbado. Há mais de 15 anos. Eu, como filho, ou eu, como esposa, coloco um copo de água na cabeceira da cama, no bidê ao lado, oro, peço a intervenção dos bons espíritos, do anjo da guarda, para que coloque naquela água fluidos benéficos para que meu pai, ao acordar, beba e se sinta um pouco melhor. Desobsessão. Finalidade: interromper o intercâmbio mental entre obsedado e obsessores, que as casas espíritas promovem esse tipo de trabalho, não? Oração. Sempre. Sempre. Quando ele saiu para beber, quando ele está bebendo, quando ele retorna para casa, eu posso me recolher no meu canto sagrado da oração e orar pelo meu pai. Se eu sei que ele saiu para beber, que eu ore, que eu peça para que os espíritos bondosos, benevolentes, intervenham para que ele não beba tanto, pelo menos. E a oração, ela viaja. E a oração, ela é manipulada pelos espíritos benevolentes, que trabalham esse pensamento de forma a atingir o alcoólatra e provocar nele uma melhora, nem que seja momentânea. O hábito da oração é remédio salutar na questão do alcoolismo. Por último, os ensinamentos, que é, de uma forma ou de outra, nós aprendemos a temática do alcoolismo. O Evangelho no lar. Muitos diriam: como fazer o Evangelho no lar na questão do alcoólatra? Na hora do Evangelho no lar, ele está bebendo. Independe disso. Faço o meu Evangelho no lar voltado para ele. Procuro fazer o meu Evangelho no lar nos momentos que eu sei que ele está em casa, mesmo dormindo ou mesmo embriagado, para que os espíritos que contribuem no trabalho do Evangelho no lar possam dar paz, restaurar o seu perispírito, trazer uma melhora para ele. Então, quando eu tenho a problemática do alcoolismo dentro do meu lar, eu tenho o artifício do Evangelho no lar para colaborar na melhora deste dependente. O exemplo. O exemplo é a base. O exemplo é a base que nós vamos projetar, que nós vamos ter que fazer, para não projetar no meu filho um futuro alcoólatra. Aquele pai que bebe todos os dias a sua cerveja em casa, na frente do seu filho, de 4, 5, 6, 7 anos, que seja, projeta na tela mental daquele espírito que está em fase de crescimento, que a bebida é ato normal, que a bebida não é prejudicial. Ora, automaticamente eu estou estimulando o meu filho, a sua fase de adolescente, jovem e adulto, a beber. E qual é o respaldo que ele vai ter? Eu vi meu pai beber a vida toda. Por que eu não posso beber? Quem é o meu pai? Meu pai é o meu herói. Se ele é o meu herói, tudo que ele faz é o correto. Então, na exemplificação, está uma ajuda brilhante para não projetarmos no nosso filho um estímulo à bebida. Porque nós não sabemos se aquele espírito que ora está como criança vem de problemática de vidas passadas proveniente do álcool. Se ele veio e eu passo a questão do exemplo para ele, eu sou corresponsável. Porque beber não é um exemplo correto.
É muito interessante, de volta, coloca isso, que o lar é a escola do exemplo. Nós temos entretenimento, só que a gente esquece. E a vontade, como falou o André Luiz também, né? Na questão 845, do livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem, né, na questão da vontade. Não há arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. E na questão do alcoólatra, do alcoolismo, a vontade ela é preponderante, ela é principal. Porque a vontade é algo que sai de dentro da pessoa da forma verdadeira. Não da vontade de querer ir para o ar para me ajudar, para não ver a minha esposa sofrer, para não ver o meu filho sofrer. Eu vou para lá para o meu filho não sofrer. Então não existe vontade. A vontade tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. E ela funciona como um empurrão para o resultado positivo. Agora, independente do indivíduo, do alcoólatra, ter vontade de ir para lá ou ser ajudado, o que devo fazer eu? Como espírita, devo ajudá-lo. Ah, mas ele não quer. Para nós, o espírita não tem a palavra não quer. Ele não tem vontade de ser ajudado, mas nós, espíritas, temos que ajudar. Todos os recursos terapêuticos são importantes, mas a eficácia de todos eles dependerá sempre da vontade da pessoa dependente. Na questão 909, não falei que nós ia até a meia-noite? Na questão, todo mundo pensou que tinha terminado, né? Até meia-noite. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Em todos os sentidos, não só da bebida. Nós temos as nossas más inclinações. Falar mal, ser egoísta, nós temos. E por que não conseguimos dominá-las? Os espíritos respondem: podem dominar sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, como poucos dentre vós fazem esforços. Olha que interessante essa resposta dos espíritos, né? Ele trabalha a questão da vontade para tudo. Se eu tenho uma vontade verdadeira, eu faço se eu tenho uma vontade verdadeira, eu faço um mínimo de esforço, essa vontade me impulsiona. Se eu tenho um desvio de conduta, uma má tendência para alguma coisa, e eu reconheço isso, e eu trabalho a minha vontade, depois eu jogo o esforço e eu vou me corrigir. Não é de uma hora para outra, mas devagar eu vou me corrigir. Basta a mim a vontade e o esforço. Nunca te permitas, para concluir, nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertará, quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Joana, que o Mestre Jesus possa nos envolver, abrir as nossas mentes, os nossos corações, projetando a vontade dentro de nós, para que sejamos consoladores, conhecedores que somos da doutrina espírita, em ajudar o nosso irmão alcoólatra. Muito obrigado. Receba, Carlos, a nossa gratidão pela brilhante exposição, pelo alerta, por nos lembrar de que podemos sim fazer a diferença na nossa vida e na vida daqueles que vivem conosco.